Gravando 5, 4, 3, 2. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E agradecer o seu voto. Fomos eleitos o melhor podcast 2025 na seção de esportes. Agora temos o selo aqui na TV que ninguém tira mais. Agradecer demais. E hoje um tema muito importante: ansiedade, neurociência e respiração. Como o cérebro pode voltar ao controle. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanta informação e tantos recursos para facilitar a vida. E ao mesmo tempo, nunca vimos tantas pessoas convivendo com ansiedade, estresse, insônia, crises de pânico e dificuldade para controlar a própria mente. Será que o problema está apenas no mundo em que vivemos? Ou será que nunca aprendemos a utilizar uma das ferramentas mais poderosas que carregamos desde o nascimento, que é a respiração? Eu fiz um podcast uma vez com uma especialista que falou que quando a gente tem uma respiração voluntária, a gente elimina até 80 toxinas dentro do nosso corpo. E a neurociência vem demonstrando que o cérebro é o coração, o sistema nervoso e a respiração estão profundamente conectados. Pequenas mudanças na forma como respiramos podem influenciar nossa capacidade de concentração, tomada de decisão, equilíbrio emocional e até desempenho esportivo. Nesse episódio vamos entender como funciona o cérebro diante da ansiedade e qual é o verdadeiro papel do nervo vago, como ativar o sistema nervoso parasimpático e de que maneira o treinamento mental pode ajudar qualquer pessoa, do atleta de alto rendimento ao profissional que enfrenta a pressão do dia a dia. Porque talvez o maior desafio não seja eliminar a ansiedade, mas aprender a utilizá-lo ao nosso favor. Eu trouxe um especialista que já é VIP nesse canal, não sei nem que entrevista, se é a sexta, se é a sétima, Luiz Feijó, ou mais conhecido como Lula. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E antes da gente entrar nesse tema, vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Flote, você já imaginou o que acontece quando os materiais da natação são descartados? As pranchas, as raias, a Flote pensou por você. Ela criou a raia Paris Bio, 2 anos de estudo dentro da USP e trouxe uma raia totalmente biodegradável, pensando na sustentabilidade no meio ambiente e, claro, na água que a gente ama tanto. A Flote fez a sua parte, agora chegou a sua vez. Troque as suas raias pela Paris Bio, totalmente biodegradável. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, e tem curso do Lula dentro da plataforma. Só você acessar. Tem curso sobre medo de água, sobre ansiedade, tudo que você precisa na plataforma Educar. O aplicativo da Swimtrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, envie vídeo, faça chamada, tudo na palma da sua mão. Se você tem as suas avaliações, a sua metodologia, você consegue colocar dentro do aplicativo. E a Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, assim como o Lula é, e faça os projetos na sua região. Entre no site da Sobrasa, preenche sobrasa.org e receba um kit gratuito e comece com as ações. Aí são 7 mil voluntários, mais 17 ações diárias para você reduzir o número de casos de afogamento. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina, com metade do preço dos concorrentes. E o The Office Studio, no coração de Pinheiros, próxima à estação do metrô, do trem, 600 metros do metrô, você vem caminhando, o seu convidado vem caminhando da estação mais próxima aqui, é a estação Pinheiros, muito fácil acesso. Você pode gravar o seu podcast ou fazer seus infoprodutos. Se for a sua primeira visita, eu ainda tenho um cupom exclusivo. Mas vamos entender a ansiedade. Antes de aprendermos a controlar a ansiedade, precisamos compreender o que é essa ansiedade e como ela é nossa inimiga ou é nossa amiga. Na verdade, ela faz parte da evolução humana e foi essencial para a nossa sobrevivência. O problema é quando esse mecanismo começa a parecer ligado por tempo demais. Então, Lula, vamos começar entendendo o que acontece dentro do nosso organismo. Hoje parece que nunca se falou tanto em ansiedade. Do ponto de vista da neurociência, o que realmente acontece no cérebro e no corpo quando uma pessoa entra em um estado de ansiedade? Vou me apresentar. Eu sou Luiz Augusto Feijó, sou profissional de educação física, pós-graduado em natação e sou psicólogo especializado em transtornos de ansiedade. Ansiedade, ela é boa ou é ruim? Depende. A ansiedade, ela é preparatória, ela é um recurso para a sobrevivência,
é um recurso de balizamento de ações e comportamento. Porém, como tudo na vida, depende da dose. Se ela se exacerba, a ansiedade se intensifica, ela não será mais funcional e nem adaptativa. Você perguntou o que acontece no cérebro, o que acontece no nosso sistema com a ansiedade? O que é essa ansiedade no ponto de vista da neurociência e o que acontece quando uma pessoa entra em estado de ansiedade? Então, como eu disse, a ansiedade é boa. Então, a ansiedade ela tem uma natureza de preparação, tem uma natureza adaptativa e funcional. O que acontece quando ela não é mais funcional, não é mais adaptativa? Ela se intensifica de tal forma que ela desregula o nosso sistema, com taquicardia, com uma hipervigilância, com um sentimento antecipatório exagerado. Então, uma boa analogia é quando nós estamos bastante apreensivos e se preparando para uma luta que não acontece. Seria assim, uma outra analogia que é bastante didática. Uma coisa é ter medo do tigre, outra coisa é ter medo da foto do tigre. Então, a pessoa ansiosa, intensamente ansiosa, ela cria fantasias, ela distorce a realidade. Tá? E o Brasil hoje é o país que tem maior prevalência de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Dados populacionais indicam que até 56 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população, apresenta diagnóstico médico de transtorno. Sem contar aquelas pessoas que não têm o diagnóstico, porque é uma doença que às vezes é oculta, você consegue lidar com ela, às vezes ela é mascarada, você fala, eu estou estressado, estou com uma carga excessiva de trabalho e você não percebe que você está ansioso, mas diagnosticados são 26% da população. Só que nem toda ansiedade representa uma doença. Existe uma diferença importante entre proteção e sofrimento. Existe mesmo isso, Lula? Existe uma diferença importante entre sentir ansiedade antes de uma prova, competição ou apresentação e desenvolver um transtorno de ansiedade? Como identificar esse limite? Existe essa diferença, e para identificar esse limite, como você diz, é perceber que está sendo atrapalhado pela ansiedade. A ansiedade, que é a ansiedade preparatória, que é a funcional, adaptativa, como eu falei, ela, a vivência, a experiência dela é de ajuda. Ela impulsiona para as ações adequadas. Por exemplo, no caso de um atleta, treinadas. A diferença é percebida também por alterações fisiológicas intensas, como taquicardia, sudorese na mão, respiração muito rápida, muito ventilada. E muitas pessoas dizem que a ansiedade está na cabeça, mas ela também provoca alterações físicas bastante intensas, como o cérebro, coração, respiração e sistema nervoso se conectam durante uma crise. Você já começou a falar algumas, o que mais eu tenho que tomar cuidado e o que é esse sistema de alerta ali que eu já falo, nossa, já está passando do limite? Quais são esses sintomas? Deixa eu ver se eu entendi minha pergunta. O sistema de alerta, a ansiedade é um sistema de alerta. Mas quando eu tenho que ter um alerta que isso está passando do limite, quais são os sinais? Essas alterações fisiológicas importantes, intensas, e que a pessoa percebe que está sendo atrapalhada. É muito fácil perceber essa alteração, esse movimento, através da própria respiração. É uma neuropercepção. Através da neuropercepção, perceber seus movimentos internos. Agora, que a ansiedade está na cabeça, eu não entendo a dicotomia mente e corpo, cérebro e os outros órgãos. Eu entendo essa dinâmica como sistêmica. Né? Não existe essa diferença. Por exemplo, o nervo vago. O nervo vago é aferente e ele é eferente também. Ele se conecta com os órgãos importantes do corpo, que daqui a pouco eu vou comentar, e tem também uma resposta de volta para o cérebro.
Então, é uma dinâmica. Tá? Faltou alguma coisa? Não, é isso. E hoje a saúde mental está bastante divulgada, as pessoas se preocupando bastante. Tem até lei dentro do ambiente de trabalho com essa preocupação da saúde mental. E você já iniciou falando sobre o nervo vago, que passou a ser muito comentado ultimamente. Afinal, qual é a função desse nervo e por que ele ganhou tanta importância quando falamos em ansiedade, estresse e recuperação? Eu entendo que eu mesmo descobri o nervo vago há relativamente pouco tempo. Por quê? Porque se fala em respiração para acalmar, exercícios físicos, uma boa alimentação, um bom sono, isso a gente sabe. Agora, quem é o regente disso é o nervo vago. Então, o nervo vago é o maior nervo do corpo. Ele começa aqui no bulbo cerebral, ele desce numa ramificação bastante grande, por isso que ele chama vago, porque ele vagueia pelo corpo inteiro. Então, ele desce pelos dois lados do nosso corpo, tanto na parte ventral quanto na dorsal, e se conecta com todos os órgãos. E o interessante é que existe uma função do nervo vago que ela é primordial, que é a ativação do sistema parasimpático, que é aquele que nos regula. O sistema simpático não é que ele desregula, o outro sistema nervoso simpático, ele nos dispõe para a luta e fuga, para as reações típicas do medo. Agora, os excessos do sistema simpático poderão ser administrados somente pelo sistema nervoso parasimpático. Né? E o nervo vago atua nesse sistema. Qual que por exemplo, já vou lançar uma questão bastante importante. Como que eu posso tonificar corretamente a atuação do nervo vago? Respirando. Então, depois eu entro em detalhes para explicar melhor isso. Então, como você disse, o sistema nervoso ele pode ser ativado, que ele transforma isso em fuga, mas ele também pode ser desacelerado, que aí você trouxe a respiração. Então, como a respiração consegue auxiliar para desacelerar esse nervo? Então, a respiração, bem como outras atividades, atividade física, a boa alimentação, biota intestinal, que é a alimentação boa. Sabemos que hoje o intestino é considerado o segundo cérebro justamente porque ali se produz 90% da serotonina. Só que a serotonina precisa ser produzida num ambiente intestinal saudável, uma boa biota intestinal. E depois a conexão dessa produção de serotonina com o cérebro, o nervo vago atua nessa administração também. Agora, a respiração, ela atua de forma geral na tonificação do sistema autônomo parasimpático. Existem técnicas respiratórias com respaldo científico que qualquer pessoa pode utilizar para reduzir a ativação fisiológica da ansiedade? Sim, a básica chama-se suspiro fisiológico. Mais para frente eu posso convidar todos e todas a fazerem pelo menos, digamos, 6 movimentos. Então fique até o final, que no final a gente vai te ensinar como fazer essa respiração e quais cuidados devemos ter para não acreditar em promessas milagrosas, que hoje em dia tem um monte de respirações, meditações. O que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente começa a olhar na internet várias promessas? Pesquisar em várias fontes, procurar se aprofundar, pelo menos as informações da neurociência aplicada à respiração e fazer uma pesquisa, por exemplo, no sistema, deixa eu pôr aqui, depois eu vejo aqui, do sistema de autorregulação vagal. Né? Existe uma forma de vocês entenderem o que vai ser dito aqui através dessa atuação que chama-se atuação vagal. Né? Depois eu vou falar algumas outras coisas a respeito do uso dessa palavra, né? Associada a essa palavra
E em quanto tempo essa mudança na respiração já começa a influenciar a frequência cardíaca, tensão muscular, foco, sensação e calma? Depois de quanto tempo praticando essa respiração voluntária, eu já começo a ter esses resultados? Bom comentário. A respiração voluntária, só o ato de respirar com consciência já atua no sistema vagal e no sistema nervoso parasimpático. E a repetição, a sistematização é importante, só que os exercícios são tão eficazes, por exemplo, o suspiro fisiológico, que você sente as respostas de algumas massagens também na periferia aqui do sistema, aliás, do nervo vago do craniano aqui, ele passa pela essa região aqui, bem próximo da pele. Então, se fizer esses exercícios combinados, respiração e uma automassagem, é imediato. E aí Sente uma resposta de presentificação e de calma e de alerta instantânea. Então vamos trazer agora esse tema para a ansiedade no esporte. Quando falamos em atleta, muita gente imagina pessoas extremamente preparadas emocionalmente, mas grandes competições mostram exatamente o contrário. Quando o maior desafio costuma ser essa pressão psicológica que os atletas enfrentam, será que a ansiedade sempre atrapalha ou ela também pode impulsionar a grandes performances? A ansiedade ela é necessária. O atleta ele tem que chegar próximo de uma competição e na competição com uma tonificação ansiosa, saudável. E nem sempre os atletas de alto nível, né, os atletas de alta performance têm boas respostas com relação a esse desafio de competir, por exemplo, numa Olimpíada. Eu gosto de dar um exemplo que é do nadador, agora não tão conhecido, mas historicamente conhecido, que é o Ian Thorpe. O Ian Thorpe parou de nadar, voltou a nadar depois de um período e resolveu tentar a seletiva australiana. Ele queimou a saída. Ele caiu na saída, né? Literalmente. Né? Ele caiu na água. Desabou. Então ele, com a experiência larga de ter sido anteriormente campeão olímpico, né? E de ter trabalhado, ele ganhava do Michael Phelps. Toda aquela experiência dele, aquele arcabouço de experiência, aquele background dele como atleta de alto desempenho, naquele momento não foi suficiente. Daí a constância, como a gente treina na piscina ou treina para eu estar aqui, por exemplo, né? Tenho alguma experiência já com podcast, mas eu preciso constantemente continuar treinando, né? Responde uma pergunta anterior sua. Então, a sistematização e fazer exercícios diários que são rápidos e eficazes é o necessário. Eu já tive uma pessoa presente aí nessa cadeira, aqui na minha frente, gravando o podcast, que foi o Nicolas Santos, dos grandes nomes de natação, está até retornando para tentar a conquista de uma medalha olímpica. Ele conquistou a medalha mundial, foi o atleta com uma idade mais avançada a conquistar, e ficou 3/100º do recorde mundial. E ele falou que alguns mundiais anteriores, ele percebeu a importância do trabalho mental, porque ele estava preparado, com tempo para estar entre os primeiros, e teve algum problema ali no som, ou até mesmo o barulho da torcida, que acabou abalando ele, e ele não produziu o resultado na final da competição. Ele falou da importância, às vezes... Agora recente? Não, já faz alguns anos. Tá. Então a fase anterior dele. A fase anterior. Aí daquela fase em diante, ele começou a se preocupar mais com a parte mental. Ele falou, quanto eu me preparei, só que naquele momento, uma situação conseguiu me deixar totalmente despreparado por tudo que eu treinei. E aí, no esporte, principalmente na natação de alto rendimento, essa ansiedade pode ser um aliado ou ela pode prejudicar o desempenho? Como esse atleta se preparar para esse momento que é a competição? Respiração. Trabalho de meditação e respiração é um traço unânime entre os especialistas. Psicólogos, psiquiatras, estudiosos desse sistema, que é o sistema vagal, resumindo é isso: meditar para se presentificar e respirar, que também ajuda para se presentificar. E
É como se fosse uma vitamina, um calmante e energizante ao mesmo tempo. Exercício respiratório consciente e uma técnica que no final eu vou passar para vocês, de forma bem simples. Eu agora já vi aqui o que eu queria comentar. É sistema polivagal, para vocês pesquisarem. Aqui eu não estava lembrando, falei só do vagal, sistema polivagal. E quais são os sinais que mostram que um atleta deixou de utilizar a ansiedade como combustível e passou a sofrer prejuízos físicos, emocionais e técnicos durante os treinos e competições? Quais são esses sinais que ele apresenta no corpo? Uma antecipação, um sentimento de hipervigilância, uma antecipação exagerada, né? Uma semana antes de uma competição, eu já perco o sono. É como eu disse anteriormente, eu considero a neurocepção, eu falei neuropercepção, pode ser também, neuropercepção, sentir que a movimentação minha interna, as minhas inquietações estão exageradas, não estão me preparando, né? Estão me atrapalhando. Sinais, inapetência, ou às vezes uma voracidade para comer, né? Alterações do meu cotidiano, sono, né? Perder sono, né? Uma insônia, ou dificuldade de sair da cama, que é até um pouco de estado depressivo, né? Então, qualquer alteração no meu cotidiano, né, que não seja preparatório, que não está me oferecendo presentificação e alerta consciente, é o sinal de ansiedade intensa. E nos últimos anos, vimos atletas olímpicos abrir espaço para um tema que durante décadas foi tratado como um tabu. Diversos atletas de elite já relataram publicamente dificuldade relacionada à ansiedade e à saúde mental. Atletas até deixaram competições, até competições de alto nível, em decorrência dessa saúde mental. O que essas histórias ensinam para treinadores, famílias e atletas sobre a importância do treinamento mental? Esses atletas, aquela ginasta americana, acho que tiveram outros casos também que não estou me lembrando, mas isso costuma acontecer. Não vou dizer com frequência, mas é um motivo de preocupação. E eu acho que nesse caso de um estado depressivo, né, como aconteceu com a atleta, que no meio da competição ela resolveu parar de competir, né? Ela chegou até lá. Né? Autocobrança. Uma agenda muito intensa, muita responsabilidade acumulada, muita expectativa, porque se tornou uma personalidade no esporte, um ídolo, né, no esporte. Então, a sobrecarga da torcida, a responsabilidade de defender o país de forma exagerada. É o mesmo viés. Né? É importante se eu sou um atleta de alto desempenho, vou representar meu país, é importante que eu tenha uma sensação, um sentimento de responsabilidade e de atenção e de dedicação para corresponder com essa demanda, é importante, mas não de forma exagerada. É o que acontece. Então, muitas vezes, as pessoas, família, técnico, a equipe, a imprensa do país, querendo ajudar e motivar aquele determinado atleta, acaba oferecendo uma responsabilidade exagerada, uma expectativa de resultado que desequilibra emocionalmente o atleta. E você falando dessa cobrança, aí eu venho sobre a importância do treinamento a longo prazo. Porque às vezes a gente vê atletas se desenvolvendo já de forma precocemente, às vezes por uma maturação que ele desenvolveu mais rápido do que as outras crianças. Ele cresceu mais rápido, ele desenvolveu a parte cognitiva mais rápido, desenvolveu uma habilidade motora mais rápido. E presente, em decorrência disso, aumenta-se a pressão, o volume de treino, a intensidade do treino.
e às vezes esse atleta não está preparado emocionalmente para receber essa carga. Eu recentemente fiz uma postagem de uma atleta de 4 anos, tailandesa, que ela estava fazendo uma competição e você vê que o nível dela perante as outras crianças era muito maior. E aí eu fiz um texto reflexivo perguntando para que uma criança de 4 anos tem que estar numa competição já num alto nível desse. Essa mesma atleta foi no campeonato mundial com os atletas de alto nível e muitos atletas falando, essa é a nova medalhista olímpica, ela vai conquistar a medalha daqui a um futuro. Imagina a pressão em cima de uma criança de 4 anos. E eu fiz esse texto e esse vídeo viralizou, foi mais de 6 milhões de visualizações, mais de 5 mil comentários. E muita gente ali contra o meu texto reflexivo, perguntando por que uma criança de 4 anos tem que estar nadando em alto rendimento. E o senso comum diz o quê? Se ela está rendendo é porque ela é boa. Se ela é boa, a gente precisa forçar essa criança, a gente precisa exigir mais. Só que não é isso que os estudos mostram. Já você com esse olhar da parte da saúde mental e da parte da ansiedade, que pressão é essa que a gente coloca em cima de uma criança que às vezes não está preparada para essa pressão? A especialização, que você até usou um termo quando a gente estava conversando, que é a especialização precoce. Toda especialização, de forma geral, para a criança e para nós todos, ela requer uma dedicação, esforços que são bastante grandes. Só que a criança é imatura. Ela pode demonstrar algum resultado ou resultados excelentes por um talento, por uma questão, uma determinada influência, e aí aquela qualidade que ela mostra faz com que as pessoas da família, ao entorno, achem que ela tem que ser aproveitada a partir de agora. Quanto mais cedo ela se preparar, melhor o resultado futuro. E a criança, como nós sabemos, uma boa educação para uma criança, até, digamos, a entrada da puberdade, nós conversamos também com idade, você falou em 12 anos, seria assim, né? O limite numa puberdade e adolescência, na passagem da pré-adolescente para a adolescência seria um limite razoável para se pensar em especialização após isso. Até essa idade, o mais diversificado e divertido possível de atividades, ressaltando o talento que ela tem através de elogios, através de práticas motivacionais, é importante, mas sem a cobrança, sem o estímulo de uma expectativa maior do que ela pode suportar, né? E a criança tem vários interesses. Eu falei da escola de esportes. A escola de esportes ela abre um leque de interesses, né, que é divertido para a criança. Ela tem para se socializar, para ela, inclusive, se desenvolver melhor ainda, né? A sua psicomotricidade, seu desenvolvimento físico e a maturidade emocional, para só depois se especializar. Então, eu acho que o nome, ou especialização prematura, já diz tudo. Eu acho um bom trabalho esse e vai salvar muitas crianças de problemas futuros, graves. O que a ciência mostra diferente do senso comum? Quase 90% dos atletas internacionais sub-18 não chegaram à elite adulta. E a gente tem 82% dos atletas adultos internacionais não tinham destaques internacionais na base, mostrando que tem sim um resultado, mas a curto prazo. A longo prazo a gente não vê resultado com essas crianças. E voltando para a parte da respiração, controlar a respiração pode ser tão importante quanto controlar o treinamento físico. Quando você recomenda a introdução dessa respiração? No treinamento diário, antes de prova, ou em períodos de maior pressão, ou na recuperação após competição? Quando que é recomendável a utilização dessa respiração? Todos os dias, né? Todos de forma sistêmica e vai acrescentando pouco a pouco. Começa com 5 minutinhos, meditação 10 minutinhos,
eu vou olhar aqui meu roteiro. Então, o nervo vago, como eu disse, é importante fazer um traçado superficial sobre essa neurociência da respiração através desse nervo. Então, ele, como eu já havia dito antes, ele é o maior nervo do corpo e ele vagueia por todo o organismo e, em traços grossos, ele ativa na respiração, no coração, principalmente, né, na respiração, através dos pulmões, no coração, através da frequência cardíaca e no intestino. Então, ele é o 10º nervo craniano, são 12 nervos cranianos, ele é o 10º. Então, e esse sistema vagal, ele é uma via de mão dupla, né? Tanto na questão de atuar na parte da nosso ventre, como na parte dorsal, e tanto se comunicando com os órgãos e os órgãos se comunicando com o cérebro. Autorregulação é um bom nome para ele. Por que lidar com o nervo vago? Por que pensar em respiração e pensar no nervo vago? A respiração, ela vai tonificar de forma adequada essa atuação do nervo vago. Ele não pode ficar nem hipertônico e nem hipotônico. Se ele ficar hipertônico, a gente vai ficar praticamente sedado. A pessoa vai ficar muito calma e isso não é bom para nenhuma situação, pelo menos para um atleta no momento da competição. Então, para tonificar, essa respiração deve ser praticada para que a pessoa vá se conhecendo também e sabendo qual é a medida que ela tem que utilizar diariamente, que ela vai sentir uma resposta boa na escola, para fazer provas, para apresentar um seminário. Temos que pensar também não no atleta só como uma máquina de performance, mas também como um ser humano que tenha é bom que tenha todas as atividades autorreguladas, né, emocionalmente. Então, pelo que eu entendi, é possível treinar o cérebro da mesma forma que a gente treina força, resistência e técnica. Ele deve ser colocado na mesma proporção ali. Podemos chamar de academia da mente. É isso mesmo. Quando a gente treina na piscina, como a gente se prepara para uma prova, para um vestibular, como a gente prepara um seminário e depois a apresentação do seminário, tá? Tudo isso nós treinamos para tudo, né? Tudo, até para comer, a gente faz um certo preparo e aprende a lidar com os talheres. A vida inteira são preparos, treinamento, aprendizado. Então, também, quando se fala em respiração, meditação, para se presentificar e para gerenciar melhor os nossos estados emocionais, a gente está falando também de exercícios. Daí a importância de ser diário, sistemático, quando chega antes da prova, antes de um evento importante, aí pratica a mesma prática, mas de uma forma mais ainda consciente e mais ainda necessário para não deixar com que a intensidade da ansiedade dê um pico bem antes do evento, né? Porque durante o treinamento você pode administrar, você vai mal num treino, tudo bem, agora ir mal numa competição, na final olímpica, no final do campeonato, ou na apresentação do seminário, ou no vestibular, as consequências são pontuais. E além da respiração, quais hábitos diários ajudam a aumentar a resiliência emocional e diminuir o impacto da ansiedade antes que ela se transforme num problema maior? Alimentação mais descascada do que desembalada, uma alimentação menos inflamatória. Isso não dá para discorrer aqui, só pesquisar, né? Cuidar da biota intestinal. O que é cuidar da biota intestinal? Por exemplo, alimentos fermentados, mas sem açúcar. Não, um iogurte, um kefir, né? Que são alimentos que... alguns alimentos, por exemplo, como as fibras que nós conseguimos através de vegetais,
através de cereais integrais. Essas fibras também são alimentos para a biota intestinal, elas regulam essa biota intestinal. Então, a alimentação é um ponto, outro é a higiene do sono, se preparar para dormir. Tá vendo? Até para dormir tem que treinar. Então, chega em casa, diminui a luz próximo da hora de dormir, não assiste filmes ou coisas que são estimulantes, né? Não come alimentos muito pesados à noite, dá pelo menos umas 2, 3 horas para digestão antes de você ir para a cama, né? Meditação de forma diária. A meditação é uma presentificação, não mistifiquem a meditação. A meditação é você voltar para casa, voltar para você mesmo, se interiorizar e sentir os movimentos internos. Produção de pensamentos, fica só observando. E a respiração, ela ajuda também nisso, ajuda a pessoa a meditar. Né? Que mais? Exercícios físicos. Os exercícios físicos mais indicados, todos são ótimos. São os de perna, correr, pular, né? Saltar. São exercícios que ajudam nisso que eu estou trazendo hoje aqui, nesse trabalho vagal. Tá? Então, todas essas atividades, todos esses cuidados que, na verdade, dá para a gente entender que são cuidados, autocuidados, para se autorregular, são cuidar de si mesmo, cuidar da própria saúde, né? Que é da saúde, não dá para dividir saúde física e mental, é saúde integral. Né? Todos esses cuidados estão formando uma abordagem sistêmica. Então, lembra, saltar, pular corda, fazer saltos. Tá? Os atletas de alto desempenho, você pode observar, eu vou depois falar até de gargarejo e tal, no finalzinho você precisa me sinalizar, que aí eu falo os exercícios de uma forma rápida para as pessoas praticarem. É o básico do básico. Mas você nota que tem atletas que, inclusive, gargarejam com água. Já viu isso? Sim. Então, porque o gargarejo atua, ele estimula o nervo vago. Né? E outra coisa, atletas que se estapeiam, por exemplo, como o César Cielo, né? Também estimula. É uma forma de se presentificar e de lidar com a vascularização do corpo, puxar, se presentificar, digamos, acordar, estou aqui. Né? E outra coisa também que dá para perceber são os saltos. Alguns atletas, inclusive nadadores e corredores, você pode ver que e são poucos. Os que ganham a prova, eu estava vendo tudo em atletismo, os que ganham a prova dão saltos. Já viu isso? Sim. Eles pulam, puxam a perna assim, encolhe a perna. E os outros ficam parados. Né? Então, antes de uma prova, ficar dando saltos, né? Pegar um pouco de água, leva uma garrafinha lá, põe um pouquinho de água na boca, não vai pegar da piscina, né? Melhor pegar uma garrafinha e faz um rápido gargarejo. E também tem, que eu vou falar de uma massagem aqui atrás da orelha, uma depressão que tem aqui atrás da orelha, ele vem até esse ponto, né? Puxar a orelha também e massagear a parte interna da orelha e um pouco da orelha mesmo. Aqui, 2 cavidades que tem aqui. Então, isso estimula o nervo vago. Então, a mãe, por exemplo, não tem aquela coisa de puxar a orelha do filho teimoso? Então, isso é uma coisa intuitiva. Você está puxando, você está estimulando a atenção da criança. Presta atenção. Veja o que você está fazendo. Puxar a orelha. Isso vale só uma coisa meio folclórica, mas tem um sentido aí. E, infelizmente, ainda existe muita desinformação quando o assunto é ansiedade. Na sua experiência, quais são os maiores erros que as pessoas, atletas ou até profissionais de saúde cometem ao tentar controlar a ansiedade? Resistência. Resistência ao que está ocorrendo. Por exemplo, pensamentos. Né? Tem pensamentos negativos, se você resistir contra o pensamento negativo, ele se intensifica. Tem que simplesmente observar o pensamento negativo, observar aquela expectativa de catástrofe, né? E se isso acontecer, e se eu errar a virada, ou se eu for mal e gaguejar na hora de falar em público, observe esses pensamentos e que eles sirvam de uma seta, uma oportunidade de você
observar o que tem do outro lado. Se eu estou pensando, eu posso errar virada, eu posso gaguejar, aí esse pensamento não resista contra ele, não luta contra ele, observe-o e pensa, o que tem do outro lado? Se ele está se apresentando, o que é o outro lado que não está se apresentando? É o meu treino. Eu não costumo gaguejar. Eu treino, dou 100 viradas por cada treino diariamente. Não erro as viradas. Por que agora eu vou errar? Tá? Então, gerenciar os pensamentos é basicamente observá-los. Tá? A luz da consciência no movimento, na produção de pensamentos, que é uma produção cognitiva, mente, se fala de treinamento mental, mente, cientificamente, praticamente não existe. Existe cognição. É um conjunto cognitivo que cria os pensamentos. Então, a gente observa, quando colocamos a luz da consciência, a observação, nós estamos nos voltando para nós mesmos. Então, isso já acalma. Já acalma, e a luz da consciência percebe os excessos, percebe as distorções. E aí a ansiedade que estava subindo de intensidade começa a voltar para a intensidade saudável, funcional e adaptativa. E para a gente encerrarmos, vamos deixar orientações práticas para quem está acompanhando a gente. Se você pudesse ensinar 5 estratégias práticas para qualquer pessoa desenvolver mais equilíbrio emocional, melhor a resposta de estresse, lidar melhor com esses momentos de pressão, quais seriam essas práticas para ela fazer agora nesse momento? Você falou em 5, não sei se eu vou chegar em 5. Eu tenho aqui preparadinho, eu tenho 4. Primeiro, eu vou colocar a respiração, o suspiro. Suspiro fisiológico faz uma inspiração bem natural, podem até experimentar agora. E depois dessa inspiração natural, eu faço uma forte e solto todo o ar bem devagar. Então vamos experimentar 3, devido ao nosso pouco tempo. Nariz, inspira e boca solta. A última. Junto com esse exercício, podemos fazer que é um de presentificação. Pode ser feito junto com valorizando e melhorando o exercício que eu acabei de demonstrar, é pôr a mão no peito e no abdômen para sentir. Quando a gente inspira, nós devemos inflar o abdômen. Na segunda, pode ser aqui em cima, mas na primeira, é bom que seja embaixo. Então, eu não vou repetir para a gente dar continuidade, mas podemos fazer esse exercício de suspiro fisiológico, que é o mais eficaz de todos os exercícios respiratórios. E pondo a mão aqui no peito, né, sentindo o coração, sentindo a presença, eu estou pondo a mão em mim, eu estou aqui, presentificado, e a mão no abdômen para acompanhar a respiração. Alongamento do pescoço. Isso é bastante comum, né? Os ombros do ansioso e intenso começam a subir, exagerando, né? Então vamos descer, deixar o ombro pesado, né? Deixa o ombro pesado e olha para um lado, passa por baixo, olha para o outro. Sente o ombro pesado, olha para um lado, passa por baixo e olha para o outro. Para procurar soltar um pouco essa região que vai ser trabalhada com a massagem aqui atrás da orelha. Sintam uma depressão atrás da orelha. Massageie um pouco, passa pela aqui a depressão atrás da mandíbula e vem aqui, para essa parte, que tem uma circulação bastante importante aqui. Faz uma massagenzinha. Depois, põe o dedo dentro do orifício auricular, aqui, e faz uma massagem na borda.
Estou estimulando o nervo vago. E depois, aqui temos duas cavidades, uma embaixo, uma aqui embaixo e outra em cima. Então faz massagem um pouco na de baixo e um pouco na de cima. Depois pode pegar a parte superior aqui da orelha, também massagear um pouco a borda. Massagear um pouco a borda. Isso faz separadamente, não precisa fazer, não deve fazer com respiração. O quarto. Está terminando, né? Já tenho tempo de falar do quarto? Tem. Vibração sonora. Vibração sonora, eu gosto muito do om, om. Põe para dentro. Não é um som para fora, é um som para dentro. Pode ser cantar, para quem quiser cantar, pode ser cantar. O som gutural, sabe, um som gutural aqui na garganta, também é bom. Então, por quê? Porque o nervo vago passa aqui, ele rege tudo isso, ele rege toda essa região aqui da garganta, do pescoço, né? Como eu disse, praticamente ele rege o corpo todo. Então, quando nós fazemos, na meditação dá para fazer, se fecha os olhos, interioriza, respira, acompanhando o ato respiratório, que é a respiração consciente, é a melhor para presentificar e se interiorizar. Estou falando agora de meditação separadamente. E depois de alguns momentos de introspecção, eu posso anasalado, om, O-M, om. Vocês vão sentir uma vibração na cabeça e no pescoço. Isso também ativa o nervo vago. Isso não é, fantasia, não é, moda, né? Sabe? Modismo, não. Isso é científico. Quem quiser se aprofundar mais ainda e confirmar a ciência disso, a neurociência da respiração, hoje temos muita facilidade de pesquisar. Suspiro fisiológico, por exemplo, pode lançar. Biota intestinal, essas pontuações importantes que eu fiz, lança na pesquisa. Deixa eu ver se está escapando alguma outra coisa importante. Só falar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Enquanto você procura, Lula, eu pedi 5 para você, você falou 4, então eu vou soltar uma também. A gente tem entre as duas sobrancelhas aqui, deixar bem o dedo no meio, você subir 2 dedos, você vai achar um buraco aqui, uma depreciação bem pequena, que aí falam que é o terceiro olho, e você massagear, que aqui é onde tem os pensamentos, para você mandar embora esses pensamentos. Aí você pode trabalhar junto com a respiração, que na acupuntura é um ponto, a gente tira a ansiedade, o estresse, os pensamentos. Da sobrancelha sobe um pouco. Sobe um pouquinho aqui, 2 dedos, você vai achar um buraquinho aqui, que é onde você vai massagear. Que inclusive tem uma relação com a própria glândula pineal, com o terceiro olho, dos místicos, né? O terceiro olho, né? Que estão chakras, né? São os chakras, E até quando você falou desse som, isso me lembrou muito aos mantras, né? Que são os sons produzidos pelos mantras. Exatamente, pode ser mantra, foi bem lembrado, pode ser mantra, pode ser até uma oração, para quem é católico ou quiser rezar, pode ser um cantarolar mesmo, mas o mais importante, porque o cantar é bastante para fora, o importante é a interiorização dessa vibração a partir do som que nós produzimos pelas cordas vocais. É isso que vai ativar o nervo vago. Então, o sistema polivagal que eu sugeri para vocês pesquisarem, ele tem 3 pontuações. Uma, via vagal ventral, focada na conexão social e segurança. Sistema simpático, que é o outro sistema autônomo, que ativa a resposta de luta ou fuga diante de ameaças. Esse é o outro. E o outro vagal, que é o dorsal. Então, primeiro que eu falei, via vagal ventral, sistema simpático, agora o último é via vagal dorsal. A via vagal dorsal é aquela que promove o congelamento, quando a pessoa para. No reino animal, por exemplo, quando uma presa ela se sente ameaçada por um predador, ela se finge de morta. Então, esse sistema é um sistema que nos congela, que nos paralisa.
Então, esse sistema vagal dorsal, eu considero que não é uma preocupação, motivo de se pesquisar muito, se aprofundar muito, porque ele não é o mais importante dessa nossa conversa aqui. A nossa conversa é usar o sistema polivagal, o sistema nervoso parasimpático ativado pelo nervo vago, para nos acalmarmos e para nos prepararmos para os desafios. É isso, uma autorregulação emocional. Eu sei, acho que não sei se eu posso contar para o nosso público, mas vou contar essa novidade aqui de primeira mão. Sei que você vai estar junto com o Márcio Lattufi, É isso, dentro Márcio do Lattufi. evento em Santos, que você vai trabalhar essa parte da respiração e você vai fazer uma palestra. O que é esse evento? O que você vai falar nessa palestra? O Márcio Lattufi, podem colocar no Instagram, pesquisá-lo, né, o Instagram dele é Márcio Lattufi. Ele é um técnico bastante conhecido, técnico, inclusive foi técnico do Nicolas Santos, da Ana Marcela, e dentre outros. E ele já promoveu uma clínica, convidando profissionais para darem palestra. Eu fui o que na primeira clínica falou sobre treinamento mental, e agora na segunda clínica, dia 18 e 19 de julho, próximo, 18 e 19, teremos essa clínica em Santos. Eu estou até com a camiseta do Emile Lattufi, e lá eu vou fazer uma palestra de 1 hora com os atletas presentes e com as atletas presentes, falando sobre treinamento mental e falando o que eu falei aqui de uma forma mais aprofundada e fazendo muito mais exercícios. Vai ter mais ou menos 2/3 do tempo exercícios respiratórios, para que as pessoas experimentem, às vezes, um certo formigamento, uma certa alteração. Ela não deve ser preocupante. Não exagerar com respiração também, porque a hiperdose de respiração pode produzir até desmaio. Então, não estou querendo assustar vocês, mas procure sempre ir começando devagar e percebendo as alterações nesse trabalho que eu propus aqui nessa conversa. E para quem quer saber mais sobre o Lula, achar seu trabalho, onde te acha, Lula? O Instagram meu ele é misto, tem parte profissional, parte pessoal, é psicoterapia, @psicoterapia positiva, @psicoterapia positiva, é o melhor canal. Lá na bio tem outras referências para me acharem. Queria agradecer demais a sua presença, Lu. Agradecer também a presença dos nossos parceiros que ajudam a gente nesse projeto, a Flot, mais de 400 materiais no catálogo, todos com ISO 9001, então alta durabilidade, tudo testado dentro da USP, tem um polo lá dentro que testa cada material que chega na borda da piscina. Plataforma Educar quer levar os profissionais aí na sua região para a gente fazer a capacitação presencial, só mandar mensagem no direct, são mais de 100 professores envolvidos. O aplicativo da Swintrack que te assessora no monitoramento do seu aluno. Você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com o seu logo e você colocar a sua metodologia, as suas avaliações? O aluno não vai enxergar que o aplicativo é da Swintrack, vai enxergar que o aplicativo é seu, agregando mais valor para o seu trabalho. A Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como a gente é. Acesse o site Sobrasa e comece as suas ações. São mais de 7, 8 mil voluntários pelo Brasil, 17 ações diárias. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. E a gente tem o The Office Studio aqui no coração de Pinheiros, onde a gente está fazendo nossas gravações 600 metros no metrô Pinheiros. Muito fácil acesso para você, seu convidado, com estacionamento privativo, para você fazer o seu podcast ou realizar os seus infoprodutos, os seus cursos. Já gravei meus cursos aqui com muita estrutura, eles fazem até edição, e eu vou te contar, depois que eu gravo meu podcast, em 2 minutos já está lá no meu e-mail para eu subir os meus episódios. Se vai ser a sua primeira gravação, eu tenho um cupom exclusivo para vocês. Então, se você ficou até o final, se a entrevista fez sentido para você, compartilha com algum amigo seu, ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal para você fortalecer a nossa marca. Se você também quer ser voluntário e apoiador desse projeto, assim como essas grandes marcas, a partir de R$8 pelo Instagram, pelo YouTube, você pode ser um apoiador e receber conteúdo exclusivo. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.